Olá, bom dia, ótimo domingo. Hoje, 20 de julho, estamos aqui para uma meditação da Palavra de Deus e vamos, antes de tudo, entrar diante da maravilhosa presença de Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida espiritual. E vamos começar fazendo diferente, com um louvor de adoração. Reflita enquanto oramos por meio desse louvor de adoração. Senhor, nosso Deus, pedimos tua bênção. Toca em cada um de nós com o poder da tua presença e da tua palavra. Louvado seja o teu nome. Como a manhã, pelo sol, eu a ti espero, exaltando teu amor, gotas de orvalho, orvalho, cheiro do amanhã. Como é maravilhoso a brisa suave do Espírito Santo dentro de nós. A paz de Deus doce dentro de nós. Eu já sei que estás aqui. Teu carinho tão suave. Como é maravilhoso adorar a Deus na beleza da sua santidade, como diz o Salmo. Vamos para a meditação, que a vontade que dá é de ficar só adorando a presença de Deus com louvor espiritual de adoração. Estamos com a meditação desta manhã que tem como título O preço da renúncia para a salvação da nossa alma. O preço da renúncia para a salvação da nossa alma. O Senhor Jesus já conquistou, o Filho de Deus conquistou a salvação para todo aquele que crê. Preste bem atenção, para todo aquele que crê. A salvação é para todos, foi conquistada na cruz, mas só vão obter quem crê. Aquele que não crê, o Senhor disse, quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Por quê? Porque não creu no sacrifício, não entendeu, não foi grato e humilde para aceitar o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. Então, essa é a diferença. É crer, é ser humilde de espírito. Então, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, já fez a parte dele para destruir o poder espiritual da morte e para nos dar a salvação. Agora, para nós vivenciar, conquistar e viver essa salvação, temos que viver dia após dia a renúncia, como está escrito em Mateus, se não me foge a memória, capítulo 16, versículo de 18. Eu vou abrir aqui a Bíblia, porque eu gosto de mostrar tudo bem claro na palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, que diz que cada um deve levar sua cruz. Está aqui, já achei. Capítulo 16, versículo de número 24. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, esse é o sacrifício de renúncia que é o nosso dever. O Senhor Jesus conquistou, fez o seu sacrifício, a sua renúncia, até
a morte e morte de cruz. Agora somos nós que devemos fazer a nossa parte para aqueles que querem conquistar a salvação. Então, continuando a meditação, vamos começar primeiro. Vamos falar apenas de 3 pontuações. Seremos muito breve. Primeira pontuação: o preço a pagar contra os desejos que guerreiam contra a nossa alma. O Senhor Jesus conquistou a salvação. Agora nós temos que pagar o preço da renúncia. Então, há várias maneiras de guerras contra a nossa alma. Vem de várias maneiras, tentações para guerrear contra a nossa alma. O pecado, como diz lá em Romanos, ou Hebreus capítulo 12, o pecado tão de perto nos rodeia e nos assedia, tentando contra a nossa alma. E a gente tem que pagar o preço da renúncia para aquilo que é mal, que prejudica, que vem para destruir a alma. A gente tem que renunciar. A gente tem que guerrear contra isso. Olha só o que está escrito aqui, ó. A primeira pontuação. O preço a pagar contra os desejos que guerreiam contra a alma. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo 11. Diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que sacrificar, renunciar, é contra as paixões carnais que combatem contra a nossa alma. Licença. Então, é um sacrifício, há um preço a pagar para a gente conquistar a salvação da nossa alma. Segunda pontuação: você entristece a você mesmo para abrir mão daquilo que fará mal à sua alma. Nós estamos aqui, vivemos aqui e participamos das coisas que combatem contra o nosso corpo e a nossa alma. E a gente tem momentos na vida que tem coisas que vêm para fazer, enlaçar a nossa vida, os nossos desejos, e ficamos entre o desejo de fazer a vontade de Deus, do lado direito, que é o bem, do lado do mal, que é esquerdo, tentando assediar a alma para o mal. Vamos ler, para ficar mais bem claro isso, vamos ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 23 e 24. Olha só, Romanos, Novo Testamento, capítulo 7, versículo 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreiam contra a lei da minha mente, o entendimento, o racional. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, no nosso corpo, na nossa carne. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, há momentos que vêm os desejos, atrações para guerreando contra a nossa mente com os desejos que nos levam para a morte. Há momentos que aquilo vem para satisfazer o ego, os deslumbre dos nossos olhos e satisfazer o nosso eu, a nossa carne. E aí está guerreando contra a alma. Aí nós queremos fazer o bem para nós mesmos, para a nossa carne. Queremos satisfazer o desejo que aguçou até mesmo da carne na nossa alma. E aí,
A gente quer fazer aquilo para saciar nós mesmos, mas aquilo fará mal para a nossa alma e atrapalhar a nossa salvação. Aí você tem que, muitas das vezes, como o Senhor Jesus diz, se não me foge a memória no livro de Hebreus, até agora não soaste gotas de sangue. Significa o quê? Sacrifício. Então a gente tem momentos que tem que ficar triste para não fazer a nossa vontade. A gente tem que renunciar, deixar de fazer aquilo que seria um bem para o nosso ego, para o nosso corpo, para a nossa carne. E ficar triste, porque o desejo da velha natureza, da parte da esquerda, é satisfazer o corpo e querer que desperte o desejo para a alma aceitar. É nesse momento que há uma tristeza e que você tem que usar a inteligência, a mente, e dizer, poxa vida, isso até pode me fazer bem ao meu ego, ao meu corpo, ao meu ser, mas isso será uma morte espiritual, vai guerrear contra a minha alma e vai me levar a minha alma para o inferno. Aí o apóstolo Paulo diz, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Então, como é que conseguimos vencer a isso? A gente vamos lá para Tiago, se não me foge a memória, capítulo 4, que diz, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Então, para vencer aos desejos que combatem contra a nossa alma, que entristece a ponto de querer satisfazer, aí é a decisão, o livre-arbítrio e usar uma fé sensata, racional. Poxa, pode me até ser bom, ter um gosto de mel a princípio, mas no final é gosto de fel que levará minha alma para a morte. É questão de ser sensato, de ter o livre-arbítrio e saber o que é eterno, que será melhor para a minha vida e assim escolher. Licença mais uma vez. Então é isso. Vamos para o terceiro ponto e aqui já estamos finalizando essa meditação. O sacrifício para negar a uma vontade do nosso querer, a qual desagradaria a Deus. Ou seja, a gente estamos com uma vontade. Porque essa vontade seria para a gente não sacrificar e fazer as coisas do jeito que a queríamos fazer. E aí onde entra pagar um preço, sacrificar, renunciar para fazer a de Deus, porque a nossa nem sempre é boa. Deus sabe, está escrito, para buscar a vontade de Deus que é boa e agradável e perfeita. Ele que sabe o que é melhor para nós. Vamos ver isto em Lucas capítulo 22, versículo 42. Olha só o que diz. Dizendo, o Senhor Jesus estava em oração, já preste a ir para o sacrifício, ser preso e ser crucificado. Ele estava em oração dizendo ao Pai, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. No momento de sacrificar o nosso querer, aí é onde entra a conscientização, a submissão a Deus. Poxa, meu Deus, está tão difícil para mim. Eu não queria passar por isso, mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, se for para sacrificar, fazer algo para acertar com Deus, é melhor que assim seja. Que Deus
nos abençoe e vamos concluindo com essas seguintes palavras: se rendendo todo o seu coração para sacrificar a sua vontade e fazer a de Deus. Somente quando a gente se rende, se esvazia do nosso ser, do nosso querer, é que vamos conseguir a vontade, fazer a vontade de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Se esvaziou e disse: que não seja feita a minha vontade, mas como o Senhor quer. E é isso que nós devemos procurar. Senhor, nos ajuda a não fazer o meu próprio querer da minha maneira, mas a tua, da tua maneira. Me ajuda, me dê força, me dê graça. E assim Deus nos irá ajudar. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, tu sabes, e tu sabes muito bem na pessoa do filho que passou as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, mas o Senhor disse que Ele nos ajudaria, socorreria em nossas dificuldades, porque o Senhor passou pelas mesmas e sabe o como é difícil a guerra contra a alma. Nos ajuda a todos nós, Senhor, que todos nós venhamos se conscientizar, ter uma fé inteligente e saber usar o raciocínio com sabedoria para optar pelo sacrifício de uma forma racional para salvar a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus te louvamos. Amém. Deus abençoe. Ótimo domingo. E é isso aí. Uma verdade nua e crua. Para obtermos a salvação, a vida eterna, aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Ele já fez o dele. E agora somos nós que devemos fazer a nossa parte. Sacrificar, renunciar a nós mesmos para conseguirmos e optarmos para fazer a vontade de Deus, que nos ajudará a conduzirmos à salvação, à vida eterna. Ótimo domingo. Deus abençoe sua família e o seu lar.